Cara, o cara do seu patamar, mas você é tão mimadinho, você é tão criancinha. Você é uma criança de 34 aninhos. Você é uma criancinha. Talvez eu seja o seu maior fã. Ele teve alguns comportamentos que acabam não queimando o filme de um cara que não tem rabo preso com ninguém. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos pro Fluminense na Vila Belmiro. Eu não quero nem isso, sacou? Eu não sei se vocês conseguiram pegar, porque tem uma pressão em cima dele, que os caras começaram a xingar ele ontem, Godoy. E aí ele colocou os 2 dedos no ouvido e depois ele disse que estava coçando. E para mim isso não é relevante, no meu ponto de vista. O que é mais relevante é a falta de futebol, o Santos perdendo e se vai colocar em cima dele. Como coloca em cima do Gabigol. Qual a ideia que você tem em relação a isso, Oscar Roberto Godoy? O comportamento do torcedor, o comportamento do brasileiro e, especificamente, enquanto torcedor, como torcedor, é uma relação de amizade ou de sentimento e de respeito enquanto estiver proporcionando alegria ao torcedor. Resultados positivos ao time. Se tiver num momento ruim, o torcedor não tem essa relação de respeito, de amor, de admiração, não. Ele vai xingar, vai desabafar, vai ofender, e já aconteceu especificamente em relação ao Santos no jogo passado. Na saída, o Neymar discutiu. Esse daí, o Neymar saiu, você não vai... Seu raciocínio. Um torcedor da torcida organizada, que era dirigente do Flamengo, mandou o Zico embora. O Ademir da Guia não tem ingresso para entrar. O Rivelino foi trucidado, o Marcelinho Carioca foi trucidado, não estou me comparando a ele. Eu estou dizendo o que o torcedor faz. Os caras pegaram o Guerreiro pelo pescoço. O Paulo Guerreiro, para mim, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Os caras pegaram pelo pescoço, os caras deu o título mundial para nós. Para nós, Corinthians, não você que você torce pro América. Não teve jogador que se escondeu na caixa d'água, no vestiário. Então, tem essas coisas. O jogador brasileiro já sabe. O estrangeiro que vem para cá também sabe. Essa relação de respeito e de admiração é enquanto o resultado é positivo. Se o resultado for negativo e não tiver satisfação dele, principalmente aqueles jogadores de que se exige um pouco mais, porque o jogador tem como dar a troca disso daí em campo, o torcedor vai ter uma tolerância pequena com ele. Não tem esse negócio, é meu ídolo. É ídolo se estiver ganhando, se não tiver... E em relação ao Neymar especificamente, ainda bem que a coceira foi no ouvido. Já pensou se fosse na extremidade externa do reto? Exatamente isso, Godoy. Lê pra mim lá, meu querido maravilhoso Luiz Fabiani. Eu não tinha visto que... eu só tinha visto uma coisa assim, que a TNT colocou, e olha só, isso foi depois do jogo, não foi? Isso depois do jogo. Cara, é uma coisa impressionante. O cara se preocupa depois do jogo em dar resposta. Cara, se você tivesse como comentarista Juarez Soares, se você tivesse Paulo Maltoni, se você tivesse Henrique Guilherme, Luiz Carlos Quartarolo, que hoje comenta na Rádio Craque Neto, se você tivesse o Gerson, se você tivesse o Zico, Rivelino, se você tivesse os comentaristas que a Band teve aqui e que arregaçava com os caras da seleção brasileira, cara, você ia ficar o dia inteiro dando resposta para aquilo que as pessoas falam. Cara, o cara do seu patamar, mas você é tão mimadinho, você é tão criancinha, você é uma criança de 34 aninhos, você é uma criancinha. Talvez eu seja o seu maior fã. Talvez seja eu. Porque, pra mim, depois do Pelé, pra mim, você foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Você é maior que Romário, você é maior que Ronaldo, você é maior que esses caras todos. Mas você não é maior do que a bola, do que o Santos. Você não é maior que o mundo. Porque você perde. Porque a gente não consegue ser. Você não vai conseguir fazer o que você fazia com 22 anos. Ninguém consegue. Ninguém. Mas você continua achando que você é o Neymar do Barcelona, que você é o Neymar do Santos. Você não é mais. Você é o Neymar. Mas você tem que ir uma outra estratégia, uma outra visão de futebol. Olha o Messi, 8 jogos da MLS, 8 gols. Cristiano Ronaldo, gol. Ah, mas o Neymar joga no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que é uma teta. Aí, e eu sou fã do pessoal da TNT, de todos eles, diga-se de passagem, e o que eles escreveram, eu queria que você lesse, porque jornalismo é isso aqui, ó. TNT Esportes. Jornalismo é isso aí. Eles estão bloqueados, eu bloqueei eles no meu.
Você gosta, mas tá bloqueado. Não, eu vou falar a verdade. Você tem que ser macho pra falar. Fêmea pra falar. Você tem que falar. Por que eu bloqueei o TN Esportes? Porque os caras usavam tudo que eu fazia. Então, na Rádio Craque Neto, aqui nos Donos da Bola, todas as coisas que eu fazia de bem ou de mal, eles usavam pra eles. É justo isso? Não. O que eu fiz? Eu bloqueei os caras. E eu não vejo o que eles falam de mim. Mas eu respeito. É só bloquear. Aí o que ele fez, o mimadinho? Lê pra mim, Luiz Fabiani. A postagem original é a imagem dele coçando a orelha ou fechando os ouvidos aos gritos da torcida do Santos. E ele diz, sair tampando a orelha é o caramba. Mas não, perdão, caramba não, Carvalho. Carvalho. Mas não é com C de casa? Mas a abreviação é assim. A abreviação é assim? É assim, a galera. É da linguagem moderna. A linguagem Ele é jovem, ele é jovem. É jovem com K de queijo. Ele é jovem. É K de queijo, né? É isso mesmo. K de queijo. K de queijo. Não posso nem coçar o ouvido A agora. porra do ouvido. Vai se lascar, ADM de M. ADM é administração de merda. Administrador da página. Administração de merda. Exatamente. Aí ele comenta embaixo dizendo, apagaram o meu comentário em relação ao comentário original e a TNT rebate. A TNT Esportes não apaga nenhum comentário da página para manter a liberdade de todos opinarem sobre o que publicamos. O comentário foi fixado para que não haja dúvidas e que sua versão fique registrada. Gente, você acha que o Neymar, o cara que comprou o carro do Batman por 8 milhões e meio, precisa disso? Souza, não dá. Passar uma vergonha dessa? Pra quem disse... Faz igual eu, bloqueia, irmão. Pra quem disse que não ia mais falar, né, ou retrucar nada, cara, tem coisas que o torcedor ele é emotivo, você tá lidando com emoção, tem coisas que você não tem, por mais que eles tenha razão do que ele tenha coçado os ouvidos, né, você não precisa ir pra internet brigar, esse é o grande parâmetro quanto você é muito grande, sabe? Sabe o que acontece, Neymar? E aí, o problema é seu, o problema é do seu pai, da sua família, de quem você quiser, meu. Eu, por exemplo, vou falar por mim, que eu sou uma cobrinha perto de você. Eu, por exemplo, tudo que eu sofro, ou tudo aquilo que eu faço de mal, porque eu falo mal das pessoas. Você acha que a mãe do Kaká gosta de mim? Você acha que a sua mãe gosta de mim? Você acha que a mãe do Pedro Raul gosta de mim? Você acha que às vezes a mãe do Uri Alberto gosta de mim? Você acha que a mãe do Tite gosta de mim? Você acha que a esposa, você acha que os caras gostam de mim? Eu não tenho, eu não faço televisão pra eles. Eu faço televisão pra mãe dos outros. Eu não faço televisão pro filho dos... Eu sou sujeito homem, eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos pro Fluminense na Vila Belmiro. Eu perguntei, é verdade que você tá desmentindo essa história? Porque eu mesmo postei, eu falei pra ele que eu postei. Porque eu não tenho o rabo preso, eu sou um cara sincero pra caramba. E ele deixou claro que não, claro que eu não tapei o ouvido. Isso é sacanagem. E ele deixou claro que ele tá de saco cheio de algumas sacanagens que acontecem com ele. A mídia muitas vezes noticia realmente, com muito peso, coisas contra o Neymar, e eu mesmo falo isso aqui. E a gente sabe por quê. Porque o Neymar não fica babando o ovo dessa imprensa, porque o Neymar tem uma ideologia diferente da grande maioria dessa imprensa. Então, eu tô aqui, tá, deixando claro que eu errei, eu postei aqui no meu Instagram, o Neymar afirma, ele não saiu tapando o ouvido. Ele coçou a orelha ali, ele coçou o ouvido de acordo com o que ele próprio me falou. Então, se ele tá falando, se ele deu esse posicionamento pra mim diretamente, eu não sou covarde. Estou aqui deixando claro que, de acordo com o Neymar, não teve negócio de tapar o ouvido para não escutar as ofensas da torcida do Santos. Gostaria eu que o resto da imprensa também não fosse covarde. Também se posicionasse e falasse, desculpa, estamos errados. Porque se o Neymar se posicionou e deixou clara a versão dele, não tem o que falar sobre isso. Ponto final. Ontem, né, a gente tem um canelado aí na Jovem Pan. Aí na bancada tava eu, o Fábio Piperno e o Flávio, né? E termina das 13 às 15 horas. Eu digo, vou pra casa, agora almoçava, ver o jogo do Santos. É um jogo interessante, o Fluminense também precisando reagir. Claro. Perdeu na Copa do Brasil, o Santos veio de um empate. E veio o Neymar, né? O Neymar não deixa de ser uma atração. Aí termina o jogo, ele sai, tem aquilo. Mas uma coisa também que o Neymar tem que fazer, o Neymar dá muita resposta por rede social, pô.
Não, aí tá pegando, porra, não fala, deixa essa parada passar.